Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma videoaula, aula de língua portuguesa do 8º ano. Hoje é a aula 15, com o tema Característica do gênero artigo de opinião. Eu sou a professora Isabel e convido vocês agora para pegar o seu caderno e começar a estudar, tirar todas as dúvidas sobre esse tema. Você vai começar olhando essas imagens aí. Tem uma pessoa que está pensativa, está passando por algum momento de preocupação. O personagem no centro do círculo parece viver um dilema. Pelos elementos, os sinais de interrogação e as figuras de pessoas com trajes típicos de determinada profissão, esse dilema pode ser a indecisão em relação à escola da profissão, a escolha de sua profissão. E qual é a sua opinião sobre esse assunto? Será que é fácil escolher a sua profissão? Então, isso é o que nós vamos estudar hoje. Conhecer um texto que aborda esse dilema. No texto, o autor expõe algumas opiniões. Esse é um dos motivos pelo qual denominamos esse gênero, que é o artigo de opinião. E aí nós temos algumas perguntas. Você já leu um artigo de opinião? Onde ele é publicado? Qual é a função desse tipo de texto? Qual é o tipo de assunto que pode ser abordado em um artigo de opinião? Será que eu posso escrever qualquer coisa no artigo de opinião? O que é que vocês acham? Então, conhecendo agora o artigo de opinião, fiquem atentos, observem esses detalhes para diferenciar de outros tipos de textos. É um gênero muito comum no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas impressas ou virtuais e blogs. Esse tipo de texto, ele tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto. Os temas costumam ser polêmicos e de relevância para a sociedade. O autor, também denominado articulista, pode ou não ser uma autoridade no assunto que vai ser tratado. Então, nós temos aí a estrutura do artigo de opinião. Ele deve ter, então, 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos conhecer, tá? Um tipo de texto que é um artigo de opinião. O nome desse texto é Muito Cedo para Decidir, que vem do educador e escritor e psicanalista Rubem Alves. Ele começa na introdução, né? A introdução geralmente é feita nos parágrafos iniciais e costuma apresentar o assunto abordado. Apresenta o ponto de vista defendido pelo autor e chamamos esse ponto de vista de tese. Veja como Rubem Alves escreveu a introdução do seu artigo. Muito cedo para decidir. Rubem Alves. Gandhi se casou menino. Foi casado menino. O contrato foram os grandes que assinaram. Os dois nem sabiam direito o que estava acontecendo. Ainda não haviam completado 10 anos de idade e estavam interessados em brincar. Ninguém era culpado. Todo mundo estava sendo levado ao roldão das engrenagens dessa máquina chamada sociedade, que tudo ignora sobre a felicidade e vai moendo as pessoas nos seus dentes. Os dois passaram o resto da vida se arrastando, pesos enormes, cada um fazendo a infelicidade do outro. Vocês dirão que, felizmente, esse costume nunca existiu entre nós. Obrigar crianças que nada sabem a entrar por caminhos nos quais terão que andar pelo resto da vida é coisa muito cruel, é burra. E aí nós temos a estrutura do artigo de opinião, né, começando na introdução. No trecho, a presença de 2 partes fundamentais dessa introdução de um artigo de opinião. Temos a apresentação do tema e a defesa de uma tese ou ponto de vista. A decisão, dentro da apresentação do tema, nós temos a decisão ou escolha de um caminho que o jovem terá que percorrer ao longo da vida. O autor ainda não afirma claramente, mas fica implícito que quando menciona caminho, está se referindo à profissão, que o jovem é incentivado pela sociedade a escolher desde muito cedo. Na defesa de uma tese ou ponto de vista, o autor defende que o jovem não precisa decidir por uma profissão cedo demais. Podemos perceber que esse ponto de vista, quando argumenta obrigar crianças que nada sabem a entrar por caminhos nos quais terão de andar pelo resto da vida, é coisa muito cruel e burra. Aí, esse autor, gente, ele é considerado uma autoridade no assunto abordado. Além de escritor, ele é educador, psicanalista, e isso confere, né, muita credibilidade do texto dele. Aí, no desenvolvimento,
que é a segunda parte desse texto, um artigo de opinião, uma vez que a tese é apresentada na introdução, é esperado que no desenvolvimento, também chamado de parágrafos intermediários, seja apresentados os argumentos que comprovem o ponto de vista. Os argumentos são recursos para convencer o leitor, ou seja, informações, fatos, dados, referências, entre outros, que esse articulista busca para embasar a opinião dele sobre esse assunto. Observe mais parágrafos do artigo, muito cedo para decidir, e veja como o autor organiza os argumentos, né, para defender esse ponto de vista dele. Aí nós temos aí a continuação dessa leitura do artigo de opinião. Ele continua: pois, dentro de poucos dias, vai acontecer com nossos adolescentes coisa igual ou pior do que aconteceu com Gandhi e a mulher dele. E ninguém se horroriza, ninguém grita, os pais até ajudam, concordam, empurram, fazem pressão. O filho não quer tomar a decisão, refuga, está com medo, tomar uma decisão para o resto da minha vida, meu pai, né? Não posso agora. E o pai e a mãe perdem o sono pensando que há algum erro, né, com o menino ou a menina, e invocam o auxílio de psicólogos para ajudar. Então, gente, está chegando aí para muitos um momento terrível, que é o do vestibular, quando vão ser obrigados por uma máquina, do mesmo jeito como foram Gandhi e Kastubai, esse era o nome da garota, a escrever no espaço em branco o nome da profissão que vão ter. Na mesma leitura, ele continua: do mesmo jeito, não. A situação é muito mais grave, porque casar e descasar são coisas que se resolvem rápido. Às vezes, antes de se descasar de um ou de uma, a pessoa já está com uma outra ou um outro. Mas com a profissão não tem jeito de fazer assim. Para casar, basta amar. Mas na profissão, além de amar, tem de saber. E o saber leva tempo para crescer. A dor que os adolescentes enfrentam agora é que, na verdade, eles não têm condições de saber o que é que eles amam. Mas a máquina os obriga a tomar uma decisão para o resto da sua vida, mesmo sem saber. Saber que a gente gosta disso, gosta daquilo é fácil. O difícil é saber qual, dentre todas, é aquela em que a gente gosta gosta muito, pois, por causa dela, todas as outras terão de ser abandonadas. A isso que se dá o nome de vocação, que vem do latim vocare, né, que quer dizer chamar. É um chamado que vem de dentro da gente, o sentimento de que existe alguma coisa bela, bonita e verdadeira, a qual a gente deseja entregar a vida. Então, gente, muito bonito esse texto que ele está retratando aí e faz parte do desenvolvimento. Nessa parte do texto, o autor fundamenta a análise e analisa a questão abordada. Em sua análise, ele continua defendendo que não há necessidade de pressa para decidir essa profissão. Para isso, ele afirma categoricamente que os pais não se dão conta do absurdo que é exigir dos filhos tão jovens uma tomada de decisão dessa, que é tão difícil. Para o articulista, a pressão dos pais é muito mais grave que o caso ocorrido com o Gandhi, se referindo ao casamento dele ainda criança. Veja, casar e descasar são coisas que se resolvem rápido. Esse posicionamento é evidenciado também em outro trecho. Para casar, basta amar, mas na profissão, além de amar, tem de saber. E saber leva tempo para crescer. Ainda dentro da estrutura do artigo de opinião, nesse desenvolvimento, tá? De acordo com o autor, os adolescentes não têm condições de saber, dentre todas as coisas que gostam, quais mais amam, para dedicar a ela durante grande parte da vida. Assim, percebemos que o articulista fala sobre a profissão, a dedicação, aí ele está muito ligado também à vocação. Olha o que ele fala sobre isso. A isso que se dá o nome de vocação, que vem do latim vocare, que quer dizer chamar. É um chamado que vem dentro da gente, o sentimento de que existe alguma coisa bela, bonita e verdadeira, a qual a gente deseja entregar a vida. Isso aí ele fala que é vocação. Aí agora, gente, nós estamos chegando na conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese agora comprovada pelos argumentos. Veja como a conclusão do artigo muito cedo para decidir, né, como é que se dá. Um conselho aos pais e aos adolescentes.
Não leve muito a sério esse ato de colocar a profissão naquele lugar terrível. Aceite que é muito cedo para uma decisão tão grave. Considerem que é possível que vocês, daqui 1 ou 2 anos, mudem de ideia. Eu mudei de ideia várias vezes, o que me fez muito bem. Se for necessário, comece de novo. Não há pressa. Que diferença faz receber o diploma 1 ano antes e 1 ano depois? Assim, não se aflija. A vida é uma ciranda, com muitos começos. Olha o que o autor finaliza, né? O texto. Então, gente, dentro dessa estrutura do artigo de opinião, na conclusão, o que acontece na conclusão dele, né, de Rubens Braga, ele faz essa pergunta, né? Rubem Alves, ele faz essa pergunta. Ele repete, resumidamente, a linha argumentativa desenvolvida no texto. Reitera o ponto de vista defendido, como podemos observar nesse trecho. Aceitem que é muito cedo para uma decisão tão grave. Considerem que é possível que vocês, daqui a 1 ou 2 anos, mudem de ideia. Eu mudei de ideia várias vezes, o que me fez muito bem. Se for necessário, comecem de novo. Não há pressa. Então, gente, o autor reforça nesse trecho o apelo, né, para que os pais deem mais tempo aos jovens para decidirem a profissão que eles querem seguir. E aconselha também aqueles que já escolheram que mudar de ideia ainda é possível. Aí, né, nós temos dentro dessa estrutura do artigo de opinião, nesse sentido, percebemos que o artigo de Rubem Alves, muito cedo para decidir, cumpre claramente com a função social desse gênero, que é promover um debate e a reflexão sobre uma questão bastante pertinente para um determinado público da sociedade. Pais e filhos e todos que buscam ficar a par dessa temática abordada. Então, gente, nessa tirinha, nessa questão agora do nosso exercitando, tá pedindo pra gente, né, leia o texto e responda. Há alguma relação entre a tirinha de Calvin e o artigo de opinião que lemos na aula? Vamos verificar. O personagem da tirinha, ele está dizendo assim: aqui estou, eu esperando pelo ônibus, ainda tenho mais 11 anos de escola, depois faculdades, e aí é trabalhar até morrer. Que vida é essa? A gente só tem 5 anos para ser criança. E quanto a explorar e descobrir e brincar, essas coisas também são importantes. Bem, você ainda tem as tardes e os finais de semana. Ele fala, mas aí é quando eu vejo TV. Então, será que tem essa relação, né, gente? Com certeza, tá dizendo aí, ó, sim, há uma relação sobre o artigo de opinião e essa tirinha que nós estamos vendo. Pois a tirinha menciona, de forma mais descontraída e humorada, uma questão que foi abordada no artigo: o trabalho, a profissão, o impacto dessa escolha para a vida adulta. Questão 2. Observe o texto abaixo e preencha as lacunas com as palavras do quadro a seguir. Assim você vai relembrar as características de um artigo de opinião. Ok? Vamos lá? O gênero artigo de opinião é um texto predominantemente o quê? O que ele é? Argumentativo, que circula principalmente, né, em jornais e revistas, sendo impressos ou eletrônicos. E o objetivo desse tipo de texto é o quê? Convencer alguém a respeito de um tema. E como é que é esse tema? Geralmente o tema polêmico e de relevância social. Considerações finais: o artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo, ou seja, defende um ponto de vista por meio de argumentos. Essa linguagem deve ser clara, pois o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso de artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. E o assunto abordado costuma ser de relevância coletiva. São fatos importantes ocorridos nos dias ou nas semanas anteriores para cumprir uma função social clara, promover debate em público sobre as demandas da sociedade e várias outras coisas. Muito bem, chegamos ao final. Agradecemos a participação de vocês e aí nós temos muito mais oportunidade de vocês assistirem outras aulas na plataforma www.eduque.ci.ac.gov.br. Um abraço a todos!